Olá, amigo. Quero falar sobre o carro Mercedes-Benz Classe I W211. Como todo Classe I, espaçoso, confortável e moderno. No caso desta geração, podemos falar do maior salto tecnológico face ao seu antecessor. Pode-se dizer que do ponto de vista atual, a geração W211 é a primeira moderna desta linha. Um carro em que agora você pode entrar e não se sentir em um modelo histórico, como o W210. Depende muito da configuração de um determinado carro, mas a grande maioria dos carros possui bons equipamentos e materiais e são confortáveis. Em termos de segurança, se um carro não estiver corroído, não poderá ter falhas. Em 2006, era o modelo mais seguro da sua classe. Foi o primeiro carro do mundo a ter faróis adaptativos. A lista de equipamentos inclui, entre outros, ar-condicionado de 4 zonas, controle de cruzeiro adaptativo e tampa do porta-malas elétrica. Viajar de carro é um prazer se for totalmente funcional. Possui boas características de direção, alto conforto de suspensão e motores geralmente dinâmicos. A grande vantagem é o interior espaçoso, sendo que na perua há um porta-malas enorme, 690 litros, e um sistema de gerenciamento de interior bastante refinado. Tecnologia classicamente para modelos Mercedes maiores, o Classe I tem motor montado longitudinalmente e tração traseira ou nas 4 rodas, 4MATIC, com diferencial tradicional. A suspensão dianteira e traseira é multilink. 4 triângulos de alumínio são usados na frente e 5 na traseira. O sistema pneumático Hermetic utiliza foles que regulam a altura do veículo em função da carga e da velocidade. A força de amortecimento dos amortecedores também é ajustável, tão precisamente que o computador pode controlar a compressão e a recuperação separadamente. O sistema de direção é assistido hidraulicamente, possui direção hidráulica variável e relação de marcha variável, e o sistema de freios nos carros pré-facelift é controlado eletro-hidraulicamente, SBC. Graças a isso, o Classe I atingiu um novo nível de avanço tecnológico na operação de sistemas eletrônicos de controle e estabilização de derrapagem. Classes Mercedes-Benz, motores. A lista de motores deste modelo, como acontecia com muitos Mercedes de anos atrás, é muito longa. As designações dos modelos também são importantes, pois indicam quase diretamente com qual motor estamos lidando. Porém, em vez de apresentarmos as versões do motor tradicionalmente, começaremos com uma lista de marcações com uma breve descrição do motor. Na lista acima, o termo FL refere-se à versão disponível após o facelift, ou seja, a partir de 2006. A exceção à regra é o modelo i300 CDI, que foi colocado à venda apenas em 2008. Foi a única variante deste automóvel com motor diesel que cumpriu os requisitos da norma Euro 5, mas não foi homologada, pelo que os documentos contêm informações sobre o Euro 4. O Euro 5 entrou em vigor apenas a partir de setembro de 2009. Versões sem o emblema FL foram oferecidas até 2006, embora um pouco mais, mas são marcadas como FL. A designação 4MATIC entre parênteses significa que a variante do motor foi oferecida opcionalmente com tração nas 4 rodas. Se o carro não tiver transmissão manual de 6 marchas, ele terá uma automática de 5 marchas ou, desde 2004, uma automática de 7 marchas. Mercedes-Benz W211. Qual motor escolher? As opções de motores e versões deste carro são tantas que você pode adaptá-lo às suas preferências, necessidades e possibilidades financeiras. A regra é simples: quanto maior o motor e mais cilindros, maiores serão os custos de manutenção. O mesmo se aplica aos motores a gasolina e diesel. Contudo, no caso dos motores diesel, os custos são potencialmente muito mais elevados do que no caso dos equivalentes a gasolina. Quase qualquer unidade de potência é suficiente para este modelo. A Mercedes economiza ou potência apenas nas versões diesel básicas, principalmente na versão táxi com 102 cavalos vapor, é melhor não comprar. Porém, o modelo i220 CDI apresenta desempenho pelo menos adequado. A escolha de motores de 4 cilindros é pequena, mas mesmo o i200 compressor reformado com 184 HP é um carro que dirige com bastante rapidez e consome menos gasolina. Este é o meio termo entre custos e dinâmica. Antes e depois do facelift, é quase o mesmo, um design de muito sucesso,
que requer apenas trocas frequentes de óleo, monitoramento de vazamentos e verificação do estado da corrente de distribuição. Alta elegância de trabalho e bom desempenho são proporcionados pelos motores V6, e ainda melhor pelos V8. Você não deve ter medo deles. Você só precisa estar atento ao seu design: duas fileiras de cilindros, duas cabeças. As unidades naturalmente aspiradas das famílias M112 e M113 estão intimamente relacionadas, oferecidas apenas antes do facelift e são muito duráveis. Mantidos em boas condições, eles têm a maior quilometragem de todos os motores deste modelo e podem funcionar facilmente com GLP. Esta conversão é uma alternativa muito boa aos potentes motores diesel que queimam alguns litros a menos por 100 km, mas são muito mais caros. As contrapartes M272 e M273 reformadas deveriam ser percebidas de forma completamente diferente. Elas não tiveram tanto sucesso e tiveram dificuldades principalmente com o acionamento do tempo. A corrente de distribuição muitas vezes precisava ser substituída depois de menos de 160 mil quilômetros. Mesmo que a sincronização não tenha matado essas unidades, elas se mataram devido a camisas de cilindro defeituosas, desgaste das camisas de cilindro, rotação dos rolamentos ou falha no controle do coletor de admissão. Se reparados e melhorados com antecedência, podem durar muito tempo. Porém, ao adquirir esses motores, você deve abordá-los com muito cuidado e levar em consideração uma possível substituição, pois os custos de reparo são enormes hoje. Entre os motores V6, destaca-se o modelo i350 CGI. Desenvolve a maior potência, mas possui injeção direta de gasolina. Na verdade, essa é a única diferença significativa em relação às demais variantes do M272, mas vale a pena conhecê-la na hora de comprar um carro movido a GLP. Particularmente dignos de nota neste modelo são os motores diesel, populares na época, embora hoje, infelizmente, a grande maioria deles tenha uma quilometragem enorme e muitas vezes esteja literalmente desgastada. O motor ON 646 de 4 cilindros e 2,1 litros encontrou seu lugar sob o capô de muitos carros Mercedes e tem opiniões diversas e extremas. O problema geral desta unidade é a falha do coletor de admissão e do sistema de injeção, mas não é um motor ruim. Se for usado ou reparado adequadamente, ele percorrerá 1 milhão de quilômetros. No entanto, se você se preocupa com durabilidade e quilometragem recorde, a única escolha certa é o ON 647 e ON 648 de 5 ou 6 cilindros em linha. Essas unidades foram oferecidas apenas para facelift, e o motor R6 apenas até 2005. Eles são simples, extremamente durável e quase isento de falhas, sistema de injeção sensível. Curiosamente, apesar da diferença de capacidade e número de cilindros, eles desenvolvem a mesma potência de 177 CV nos modelos marcados como i270 e i280. Somente na variante i320 CDI foi uma potência superior de 204 CV. O sucessor, desde 2005, das unidades em linha de muito sucesso é o V6 de 3 litros, ON 642. São bons, mas não tão bem sucedidos e, acima de tudo, sofrem de falhas graves, como rolamentos giratórios ou coletor de admissão falhas. A bomba de óleo falha com frequência. A durabilidade do sistema de injeção também deixa a desejar. No topo dos motores diesel estava o motor V8 ON 628 e M629. Mesmo que tenha feito sucesso, não vale a pena comprá-lo devido ao consumo de combustível, que já está próximo dos 10 L, 100 km, e ao desempenho. Não é muito melhor do que as versões diesel V6 mais potentes. Este motor fazia sentido como novo, principalmente devido ao prestígio e autonomia do carro, e agora pode ser tratado como algo extra. Devido à popularidade relativamente baixa deste motor, é difícil obter informações confiáveis sobre sua durabilidade. Falhas típicas. Começarei de forma incomum com um resumo. O Mercedes Classe I, para um carro de classe superior e muito moderno para a época, ainda é um carro durável acima da média e geralmente livre de problemas se não estiver desgastado. No caso deste modelo, vale muito a pena comprar uma cópia bem conservada por até 30 a 40%, preço mais alto. Quanto menor a quilometragem, desde que verdadeira, melhor para o próximo proprietário.
As maiores preocupações deste carro são o sistema de travagem e o sistema SBC. Até o próprio fabricante admitiu que esta solução não teve sucesso e retirou-a juntamente com o facelift. Em suma, trata-se de um controlo total e, sobretudo, independente do sistema de travagem por computador. O pedal do freio é puramente eletrônico e não está conectado mecanicamente ao sistema. O sistema deveria ler a ameaça e as intenções do motorista e controlar os freios para que funcionassem da melhor forma possível de forma mais eficiente, ao mesmo tempo que suporta a eletrônica antiderrapante, ESP, ASR, BAS. Em caso de falha do sistema SBC, um sistema puramente mecânico foi ativado, então não é como se você tivesse perdido os freios. Porém, este é um modo de emergência e o desempenho do sistema é limitado. Portanto, após tal falha era necessário ir diretamente ao centro de serviço, de preferência em um guincho. Devido ao peso do sistema de freios do veículo, a unidade de gerenciamento do SBC teve um número de acionamentos artificialmente limitado. Isso foi necessário para reduzir o risco potencial de falha. Portanto, após o número calculado de acionamentos dos freios, a unidade teve que ser substituída por uma nova. Algo como trocar o óleo após a quilometragem calculada pelo computador, levando em consideração o tipo de uso. Para o primeiro proprietário do Classe I, isso normalmente não era um problema, pois depois de alguns anos o carro foi colocado no mercado secundário em boas condições. Mesmo assim, a Mercedes, preocupando-se com a opinião e ao mesmo tempo ouvindo a voz dos motoristas insatisfeitos, ocasionalmente introduzia descontos de até 100%. Para substituir a unidade SBC e acabou desistindo desta invenção. Anos mais tarde, oficinas especializadas desenvolveram uma solução para o problema desligando o contador SBC, mas também verificando frequentemente o sistema. Também é possível regenerar bombas SBC e redefinir o número da unidade de controle. Na prática, o sistema é bastante confiável e mesmo nas unidades mais antigas e sem acidentes que passaram por manutenção, nada de ruim acontece. É importante fazer a manutenção do sistema de freios em uma oficina com um testador de diagnóstico adequado e com mecânicos que tenham conhecimento desta solução. Nos carros com sistema SBC, é muito importante trocar o fluido de freio a cada 2 anos, independente do resultado da inspeção, e carregar a bateria de 12 volts 2 vezes por ano. A eficiência da bateria determina se o sistema SBC funcionará corretamente. Um dos defeitos graves dos carros até 2005 é o vazamento de líquido refrigerante no óleo da transmissão automática. Isso se deve a um projeto defeituoso, que pode ser modificado com a instalação de um resfriador externo da caixa de câmbio. Hoje, este é um problema bastante marginal e pode apenas dizer respeito a automóveis com quilometragem muito baixa, ou seja, muito caros. A carroceria do Mercedes W211 não enferruja mais como seus antecessores. E se o carro não passou por reparos na carroceria envolvendo soldagem, corte e enchimento, não deve ficar mal. Pontos de corrosão aparecem no chassi, nas bordas das portas e nas cavas das rodas traseiras. O capô, os paralamas dianteiros e a tampa do porta-malas são feitos de alumínio. Substituir as lâmpadas traseiras é bastante caro porque a própria lâmpada não pode ser substituída. A inserção inteira é substituída e custa cerca de $100. É por isso que muitos usuários de carros mais antigos se obrigam a procurar carros usados que sejam oferecidos pelo mesmo preço ou por um preço superior. É importante ressaltar que estes são elementos duráveis que são substituídos uma vez na vida. Mercedes Classe I está enfrentando falhas elétricas e eletrônicas em muitas áreas, principalmente em elementos de equipamentos. No entanto, estas não são coisas que o impedem de continuar a conduzir. A menos que haja uma falha no módulo de ignição que impeça a partida do carro. O módulo SAN geralmente requer substituição. Você pode comprar um usado por algumas dezenas ou algumas centenas de dólares, dependendo do modelo e do vendedor. O vazamento de água no porta-malas costuma ser responsável por falhas. Obrigado por me ouvir, não se esqueça de se inscrever no canal e avaliar meu vídeo. Se você conhece algum problema com este carro que não mencionei, não deixe de escrever sobre ele nos comentários.